Claro, meu amigo Ribeiro, olha só, não perde tempo não, porque o número já está na tela aí. É 3264-3333, só porque tá difícil de compreender as pessoas, né? Se a reclamação é aquela, eu escuto se tem uma pessoa só conversando, agora se tem mais de uma pessoa, tô num churrasquinho, já enrola tudo. A sensação que eu tenho é que a pessoa está falando para dentro. Isso é um sintoma da perda. Você mesmo falando alto demais, olha só. Você liga agora. O número fica registrado, a Unisons retorna e marca uma avaliação sem custo. Que é feito com uma fonoaudióloga. Aí vai matar dúvidas se precisa de fato usar ou não um aparelho auditivo. Agora, se o medo é estética, segura a onda aí. Olha aqui. Estética e saúde andam lado a lado. Olha aqui, eu mostro toda hora e vou mostrar de novo. E não aparece. Até para você que já é usuário do aparelho auditivo, aqui, eu vou colocar no ouvido. Tá? Quer experimentar uma tecnologia mais discreta, mais avançada? Liga para mim, porque a Unisons tem aquela unidade móvel que vai até você, inclusive no interior do estado. Você liga, recebe todo esse teste, essa avaliação em casa, sem custo, sem compromisso. E se quiser o aparelho, ele fica pronto na hora. Você parcela com cheque, cartão, boleto, programa a tua entrada, mas para isso tem que ligar, né? E o número é fácil, é 3264-3333, porque a Unisons essa resolve, tá bom? O abraço de hoje vai para o time Cacareco da Zona Sul, que joga muita bola, sempre ligado nos donos da bola. Também para o bom time Mocidade, o time do Baidec, o Duta, o Carete, que jogou nesse sábado contra o time do Manchester, que é do Marquinhos Cenoura, Deja, Cebolinha. Os dois juntos dão mais de 80 anos de várzea. Te mete aí, separa com uma camisa dessa que eu vou jogar meio tempo em cada lado. Que eu tô bem, segura os 90. Agora é contigo, Ribeiro. Não vamos perder tempo, liga agora, 51 é o código da região metropolitana, 3264-3333. O seu número fica registrado e a Unisons retorna a ligação para você. E ainda tem aquela unidade móvel que vai até a sua casa, tá bom? Unisons, unindo a vida aos sons, Meneghete. Lateral esquerdo do Cacareco, hein? Tu vai bem, hein? Lateral esquerdo do Cacareco, hein? Tá bem adequado. Eu queria ouvir a opinião de você sobre o Dunga, que deve ser oficializado amanhã como o novo técnico da seleção brasileira. E eu já sei de antemão que esse é um nome que normalmente, a gente está vendo pelas redes sociais, desperta ou muita paixão, pessoas que adoram o Dunga, ou muita rejeição e um certo ódio, pessoas que odeiam o Dunga. Eu tento ter um equilíbrio aí. Eu acho que o Dunga fez um trabalho razoável na seleção, perdeu as competições mais importantes, Olimpíada e Copa do Mundo, e ganhou as menos importantes, não que fossem competições desprezíveis, Copa América, foi em primeiro lugar nas eliminatórias e Copa das Confederações. Tá bem. Eu acho que não é um nome adequado para este momento onde se defende uma renovação. Eu disse sexta-feira aqui que esse talvez seja um momento para a gente se despir de preconceitos. E falei isso em cima de uma coletiva do Galo, que eu sempre achei um treinador horroroso, e do Gilmar Rinaldi, que como empresário de futebol assumia a condição de coordenador técnico. E eu naquele momento me despia de preconceitos para entender que o conteúdo do que eles disseram era um conteúdo muito bom de uma nova organização na CBF que projeta um trabalho organizado e pensado. Se aquela teoria virar verdade, o Dunga pode fazer bem parte desse processo. Pelo seguinte, o Dunga não é um tático. O Dunga, que fez um trabalho razoável na seleção, fez um trabalho de curto prazo, tanto que ele não projetou futuro ao não convocar o Neymar e o Ganso naquele momento. O Dunga no Inter teve um trabalho quase que sofrível, mas o Dunga não é um cara burro, ele é um cara inteligente, que certamente se adequaria a uma ideia, a um processo de buscar experiências no exterior, viajar para a Europa, buscar novos conhecimentos. Eu acho que a imagem do técnico neste momento não faz muita diferença se a ideia e a concepção forem boas. Que interessante, né? Porque a apresentação dos argumentos do Baldasso com a posição dele são questões diferentes, né? Mais ou menos traduzindo é o seguinte: o Dunga não é um cara tático, o Dunga não ganhou a Copa, o trabalho dele não foi bom no Inter e ele está pronto para treinar a seleção brasileira. Daniel, eu te digo o seguinte... É um achinelado, hein? Se o Meneghete não tivesse perguntado sobre Dunga, técnico da seleção, tivesse me perguntado sobre Daniel Oliveira, técnico da seleção, eu diria a mesma coisa que eu disse. Não. Porque não, o que importa é o projeto que está em torno, mas a ideia, a concepção. Então eu quero só apresentar um dado, tá? Segundo os números divulgados pela FIFA, o Brasil encabeça a lista das seleções com a maior média de idade desta edição da Copa do Mundo. Aí já começa a ter que mudar. Só que é uma notícia de 2010. O Brasil teve em 2010 a seleção mais velha
da história na Copa do Mundo. Eu entendo o que o Baldasso está colocando. Eu acho que, de repente, eu não vou chegar aqui. Eu não gosto do nome do Dunga. Eu acho que não é o técnico ideal. Mas eu também não vou dizer que não vai dar certo. Se o planejamento... Aí tem que se despir do preconceito, eu concordo com o Baldasso. Se o planejamento der ao Dunga a condição de um trabalho a longo prazo, sendo ele responsável por criar uma geração como o Falcão fez na seleção, que em 94 acabou ganhando, experimentando jogadores, caiu, tem né? tudo para dar certo. Mas caiu, o Falcão caiu, o Leão caiu, Não, também o Carlos acho. Alberto Silva caiu, todos que fizeram, o Mano Menezes caiu, todos que fizeram esse trabalho de renovação não resistiram à nossa cultura. Agora, eu não concordo com o Dunga, porque se pegarmos, só para concluir, Ribeiro, de 2010 a 2014, que foi a Copa do Dunga, o Tite foi campeão brasileiro da Libertadores e do Mundo. Tá. Pois é, E o Tite não eu era o quero técnico partir da daí para seleção fazer a seguinte proposição ao debate. Eu acho que primeiro nós temos que tentar entender por que o Dunga. Né? Por que a CBF... É o que não estamos conseguindo. Não, por que a CBF resolveu escolher o Dunga? Será que é pelo Gilmar Rinaldi, que tem uma relação estreita? Será que porque o Tite não porque politicamente não bate com a atual gestão da CBF? Não, isso sim. Já que ele apoia o André Sanches? Tite não está na seleção por questões políticas. Será porque estamos valorizando o que não foi valorizado? Ou seja, a campanha do Dunga à frente da seleção entre 2006 e 2010. Não, os números são excelentes aí. Tá. Então é o seguinte, eu vou dizer o seguinte, eu aprovo a contratação do Dunga. Eu e posso falar porque até não tenho uma boa relação com ele, mas isso não interessa. Aí tu pode falar por isso? Não entendi. Não, é quem não tem boa relação pode falar. Não, mas eu acho que eu acho que sublinha. Tem preconceito de falar o que a gente acha do Dunga. Mas é por isso que eu estou sublinhando isso. Acho que ele talvez tenha que atingir o fim, que é o objetivo. A minha dúvida é se o objetivo lá atrás, ao colocar uma seleção experiente, era porque não tinha jogadores para renovar. Pode ser. Tá? Agora ele vai ser obrigado, porque nem os veteranos nós temos mais. Então não tem outra alternativa. E vai ser uma prova realmente muito dura para o Dunga, que vai ter que trabalhar com os mais jovens. O Chico Garcia está 2 semanas sem dormir, por causa do Tite não estar na seleção brasileira. O Chico teve um faniquito, o Chico está tendo problemas psicológicos sérios. Eu queria dizer o seguinte, as relações profissionais, elas também se dão por afinidade. Eu não tiro o direito da CBF por não ter afinidade com o Tite, por conta de ele ter uma orientação política diferente, de não querer escolhê-lo. Mas é claro que a CBF tem o direito de fazer isso. Só que eu acho que você prejudica o objetivo final, mas eu tenho que o é de direito ter de um achar técnico competente na seleção brasileira. Nós temos o direito de achar errado, e o Chico tem razão. Tá bem, a CBF só tem que o direito de não ter relação eu com o não Tite. vejo essa diferença imensa diante do que nós precisamos fazer do futebol brasileiro, que o Tite poderia dar e que o Dunga não pode dar. Qual foi o perfil que essa coletiva maravilhosa que tu citaste, do Gilmar Rinaldi e do Alexandre Galo, definiu como o técnico da seleção brasileira? Humilde, estudioso e aberto a novas experiências. O Dunga não é esse cara. Mas vai ter que ser. Mas não é. Hoje não é. O Tite é. O Dunga não é. Eu até o seguinte, eu sou um apaixonado pelo Dunga. O Dunga é meu ídolo como capitão do Tetra, como jogador de futebol, como personalidade do futebol brasileiro e mundial. Mas como treinador, ele me decepcionou. Na seleção brasileira também, embora os bons números, ele caiu quando não podia cair e por conta de um erro dele. Ele não convocou um meia quando o Elano ficou machucado e nos desfalcou e era o principal jogador daquela seleção contra a Holanda. Ele não tinha um meia e não tinha jovens para começar a formar, especialmente o Ganso. Ele errou em duas posições de forma muito clara, a lateral esquerda e a volância, ele errou. Ele teve os seus erros e eu tenho restrições com ele porque quando ele teve a primeira oportunidade dele também num clube, ele também não deu certo. Eu acho que o Dunga precisa amadurecer muito ainda para vir à frente da seleção. Tu sabe o que me preocupa nessa filosofia da seleção brasileira? Coordenador de base. Foi um péssimo treinador. O trabalho do Galo foi horroroso. Tá? O coordenador da seleção brasileira é ex-empresário. Isso é preconceito. Só um pouquinho. E o treinador não é treinador. Isso tudo é preconceito. Não, o Dunga é treinador. Isso tudo é preconceito. Não, o treinador é o cara que sistematicamente está trabalhando, Ribeiro. O Dunga teve a seleção brasileira, o Dunga teve 2 anos parado, o Internacional e agora volta à seleção. Eu não posso comparar se eu pegar o Tite... Carpegiani é treinador?
Esporadicamente. Não, mas é treinador. Esporadicamente, mas é errado, O que o Daniel tá falando, eu concordo com ele que ele não tem uma... Que nem o Renato, ele não tem uma sequência, uma trajetória. O Renato tem mais ainda, né? Ainda tem mais trajetória, pelo menos. De assim, ó, Ribeiro, trabalhou no Fluminense, trabalhou no Flamengo, no São Paulo, no Grêmio. Ele não tem essa biografia. Mas as seleções europeias, elas também se dão com experiências nesse sentido. É que elas privilegiam muito mais os projetos do que os nomes, Meneghete. Elas colocam nomes para executarem o projeto. O Dunga não vai para lá para inventar roda. O Dunga vai para lá para executar um projeto que já está estabelecido. O projeto do Galo e do Gilmar Rinaldi. Essa é a minha preocupação. Tu acha que o Dunga teria essa humildade de executar um projeto que não é dele? Eu acho que o Gilmar Rinaldi, quando sentou com o Dunga, deve ter colocado para ele aquilo que colocou na entrevista coletiva para nós, né? Tu vai ter que ser humilde, nós vamos viajar pra caramba, nós vamos ter que ver como é que estão treinando na Europa e vamos ter que entender como é que é muito mais parceria, Baldasso. Eu acho que é muito mais parceria. Eu acho que o Dunga é que tem que ser o cara, o mentor desse projeto. Não. Então, o técnico não pode ser o mentor do projeto. Mas eu não vou esperar que o Gilmar Rinaldi vá ser o mentor do projeto. Tem que ser a entidade. Mas o treinador é o executor do projeto. O Dunga na comissão técnica hoje, na estrutura da CBF para a seleção, o Dunga é o que tem a maior experiência. É o único. Na verdade é o único que tem experiência. Claro. É o único. Olha só, a gente foi às ruas de Porto Alegre para saber como os gaúchos estão analisando aí a possibilidade, que vai se confirmar amanhã, de o Dunga assumir a seleção brasileira. Bah, eu acho horrível. Eu era mais o Muricy. Aprovo, gaúcho, né? Aprovo. O Dunga é um técnico moderno e acredito que vai trazer à seleção a modernidade e a revolução que precisa ser feita. Bah, eu não aprovo o Dunga na seleção porque da outra vez ele fez um trabalho muito ruim. Eu não aprovo, mas é uma escolha, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que a gente vai ter que acreditar nele que ele possa ganhar a Copa pra nós. Bom, o Dunga, pra mim, eu acho que não é um bom cara agora pra seleção brasileira. Eu apostaria no Muricy Ramalho, né? Desaprovo porque ele já teve uma passagem pela seleção, né? E não deu certo, acho que tinha que trazer um treinador estrangeiro, né? Pra mudar um pouco o estilo de jogo. Ele é um cara que é responsável, é um cara que cobra. A nossa seleção não treinava. E com esses dois aí, duvido que não treine. As pessoas têm opinião sobre o Dunga na seleção. Roberto. O Lucas Gomes, é difícil ter uma resposta definitiva. Primeiro tem que ver alguns jogos para saber, porque ninguém sabe se ele vai ser igual o técnico do Brasil em 2010, o do Inter, ou até melhor que 2010. Aí entra o primeiro erro. Não tem que ver alguns jogos para saber. Se tu esperar para definir se ele é bom ou ruim vendo alguns jogos, já está errado. Tem que pensar num projeto... Ele pode avaliar o trabalho para ver como é que... Tem que pensar no Qatar em 2022. Só que é o seguinte, ô Baldasso, o detalhe é, ele treinou a seleção brasileira, acho até que fez um bom trabalho, tá? Eu não acho que o trabalho dele foi desastroso na seleção. Ele foi mal no Inter. Ele regrediu. Essa que é a questão. Mais um, então, Paulo Roberto Sarmanho. Não acrescenta nada, a vez seria do Tite, mais um erro da CBF, por amizade do Gilmar com o Dunga, erraram contratando os dois, não aprendem. E se fala no Tafarel também, né, Chico, como treinador de goleiros, Como treinador de goleiros, e a minha grande dúvida é o preparador físico, porque o seu homem de confiança é o Paulo Paixão e ele acabou de ser demitido da CBF. Vamos à nossa redação, lá está o Cláudio Andrade, destaques do Brasil, urgente do Band Cidade. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Meneghete, boa tarde a todos. Olha só, mais um golaço marcado pela Alemanha. Isso porque moradores da região oeste atingidos pelas enchentes no início do mês vão agora receber doações feitas pelo governo alemão. São cestas básicas, cobertores, travesseiros e colchões que somam 100 mil reais. E as doações foram entregues hoje à Defesa Civil no centro administrativo aqui na capital. Quase 3 mil pessoas seguem desalojadas ou desabrigadas na região oeste do estado. Os detalhes, então, você confere logo mais no Brasil Urgente dos Gaúchos 4h30 e também 10:07 tem o Band Cidade com a previsão completa do tempo. Eu já adianto, a chuva volta ao estado nesta terça-feira. Meneghete. Obrigado, Cláudio. Em seguida a gente volta com os donos da bola aqui na Band. Até já.